Massa, do canal Meire Brentan, e com muito prazer estou mais uma vez aqui no Clube Arte, nesse espaço aí da Silvinha Borges, nossa saudosa e querida Silvinha. Trago hoje para vocês já a ideia aí para o Natal, que já está pertinho, e como sempre eu gosto de trabalhar com material reciclado, que eu acho que é uma coisa mais acessível aí para todo mundo, né? Todo mundo tem uma garrafa, uma lata, alguma coisa assim que pode aí reaproveitar, reutilizar, né? Então, hoje a ideia vai ser com um garrafão de suco, precisa ser exatamente igual a esse, mas uma garrafa grande aí que dê para você fazer o trabalho de hoje. Vou te dar dicas também de papel, então vamos utilizar aqui materiais aí bem econômicos, tá bom? Então, espero que vocês já tenham gostado da ideia de hoje e agora vamos ao passo a passo. Então, aqui eu vou utilizar essa garrafa de suco, retiro a tampa, vou pintar a tampa também, e nesse momento eu isolo a boca da garrafa com uma fita. Para pintar, eu vou utilizar uma tinta Chalk. A Chalk, ela dispensa o uso do primer, mas se você não tiver esse tipo de tinta, você pode utilizar então um primer, dá uma camada de primer e depois utiliza a tinta aí PVA ou acrílica da cor branca. Vou passar aqui 3 demãos, intercalando a secagem entre uma demão e outra. E agora eu utilizo uma cor verde, estou utilizando aqui o verde Natal e uma cor metálica ouro rico. Pego uma escova de dente velha que eu utilizo para fazer a chuva americana, umedeço a escova, molho a ponta dela aqui no verde, faço um teste antes na bandejinha e depois eu vou fazendo a chuva americana em toda a garrafa. Depois eu limpo a escova e aí eu venho, pego um pouquinho da tinta metálica e faço o mesmo processo. E ficou assim mesclado de verde e dourado, ficou um efeito bem bacana. Agora eu acelero a secagem para poder passar para a próxima etapa. E agora com o rolinho de espuma, eu pego um pouquinho da tinta metalizada
e vou passar aqui na parte de cima da garrafa. Passo aqui no peito da garrafa e na tampa também. E agora eu acelero a secagem e depois eu passo outra camada. Aqui então a garrafa já está seca. E agora a dica do papel é bem simples. Essa imagem eu tirei do Pinterest e imprimi aqui na minha impressora caseira num papel sulfite. E para utilizar esse tipo de impressão, a gente tem que dar uma impermeabilizada para que na hora que a gente vá fazer o acabamento com verniz, a tinta não saia. Então, aqui eu utilizo uma goma laca incolor. Lembrando que a goma laca ela é solúvel no álcool, então eu deixo sempre um pouquinho de álcool para umedecer o pincel e depois para limpar também. Aí eu vou passar aqui 2 camadas dessa goma laca, que eu quero que essa imagem fique com um brilho. Então eu passo uma camada, acelero a secagem e vou dar outra camada da goma laca. Esse processo é simplesmente porque eu quero deixar essa imagem um pouco mais com brilho, mas uma camada só que você passar, ele já impermeabiliza. Aqui então, com as 2 camadas já passadas na figura, eu recorto. E aqui com a figura já recortada, coloco uma cola branca no verso, espalho bem e depois eu colo na garrafa. Vou posicionar aqui um pouquinho mais acima, que na parte de abaixo da garrafa eu vou fazer um outro detalhe. E aqui na parte de cima, aqui no peito da garrafa, ela tem uma curva. Então, nessa parte aqui tem que ter um pouquinho mais de atenção para o papel ele ficar certinho. Então, a gente vai alisando do meio para fora. Então, depois que eu ajeitei, vejo se está tudo colado, passo o paninho macio, como você tá vendo aí. E a nossa colagem aqui já tá pronta.
Agora, na parte de baixo, eu vou trabalhar com a renda plástica. Essa renda plástica eu fiz utilizando o molde e a tinta renda da Eliane Tanelli. É bem facinho de fazer esse trabalho. A gente coloca a tinta aqui no molde, aguarda a secagem por 4 horas e depois é só retirar e utilizar. Para a colagem dessa renda, eu vou utilizar uma cola universal. Pode ser também uma cola permanente, pode ser uma cola instantânea. Aí eu vim colocando aqui um pouquinho na renda, mas como ela é muito vazada, depois eu achei melhor passar assim na garrafa mesmo. Espalho bem e aí eu posiciono direitinho aqui, que eu quero que o quadradinho fique bem centralizado aqui na frente da garrafa. Aqui na parte de trás vai sobrar um pedaço, aí é só vir com a tesoura, tirar aqui o excesso. E aí, com o auxílio de um pedaço de pano, eu vou ajeitando, vou batendo assim, e dessa forma também vai tirando o excesso da cola. Agora, eu venho com o acabamento. Para fazer o acabamento aqui, estou utilizando um verniz geral. Esse verniz, ele tem um brilho bem bacana e ele é à base de água. Se você não tiver o verniz geral, pode ser no verniz acrílico aí normal. Aqui no caso, de preferência utilizar um verniz com brilho. E aí eu vou passar por cima assim de tudo, do papel, da renda e da parte metalizada que eu fiz ali em cima. Como é um verniz que tem brilho, ele não vai interferir no brilho da tinta metalizada. Enquanto a garrafa seca, eu vou fazer uma tag. Aqui eu fiz o mesmo processo, imprimi algumas tags e recortei essa aqui. Já passei a goma laca, aqui nesse caso eu passei somente uma demão da goma laca. Já tá impermeabilizado e agora eu vou colar esse pedacinho de papel sobre um pedacinho de papelão, para dar uma estrutura aqui. Pode ser um pedaço de papel cartão, um pedaço de cartolina, um pedaço de papelão, como eu tô fazendo. Depois, com uma tinta marrom, um pincel pituá, pego um pouquinho da tinta, tiro bem o excesso e vou fazer um esfumado ao redor da tag. E aí eu venho com um furador. Aqui eu tenho esse furador, ele tem um desenho de coração, mas aqui não tem nem muita importância, que ele ficou até interessante, esse coraçãozinho. E agora eu vou utilizar esse guiso.
Pego um cordão, então, dourado. Aqui, quando eu virei a tag, achei melhor também dar um acabamento na parte de trás, então eu venho novamente aqui com o pincel e a cor marrom, faço um acabamento envelhecido aqui na parte de trás também. E aí, eu venho com um pouquinho do preto, passo mais um pouquinho aqui na parte da frente e na parte de trás também. E agora sim, venho então e faço o amarrado com o cordão e o guiso junto. E aqui na renda também eu dei um acabamento com algumas pedrinhas da cor dourada. Agora eu retiro a fita aqui da boca da garrafa, posiciono a tampa e coloco a tag. Então, gente, gostaram da ideia de hoje? Bem fácil e dá um efeito bem bonito aí numa garrafa que a gente podia jogar fora e a gente tá reutilizando. Espero que vocês realmente tenham gostado da ideia de hoje. Beijo e até a próxima!